Você já deve ter ouvido falar sobre Day Trade e Swing Trade, mas você sabe quais são as diferenças entre essas duas estratégias? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre esses tipos de operações. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Oswaldo Santana. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas diferenças, algumas características sobre as estratégias de Day Trade e Swing Trade que os investidores utilizam na Bolsa de Valores. Eu vou mostrar para vocês as diferenças básicas para que você consiga identificar, principalmente, cada uma dessas operações e decida também qual que é a melhor estratégia para você utilizar nos seus investimentos. Eu acredito muito que cada pessoa, cada investidor possui a própria característica, possui diferentes objetivos, então é preciso se adequar a diferentes estratégias. Não existe nenhuma regra no mercado financeiro que diga para você qual estratégia você deve seguir, qual investimento você deve investir, não existe nada disso. Você precisa optar por aquilo que melhor você se identifica, baseado na sua estratégia de investimento. E se você gosta do nosso conteúdo que a gente posta aqui toda semana, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito, só se inscrever nesse botão vermelho logo aqui abaixo do vídeo. Toda semana a gente está postando aqui conteúdo sobre educação financeira de uma forma geral. E eu quero começar esse vídeo explicando o que é o Day Trade, explicando essa estratégia de investimento. O Day Trade ele é focado somente no curto prazo, no mesmo dia. Os investidores que utilizam dessa estratégia são chamados traders. Eles fazem ali as operações diárias em diferentes ativos, não importa qual ativo que seja, eles buscam os ganhos no curto prazo, ou seja, no mesmo dia ali eles compram determinado ativo e vendem em determinado horário, quando esse ativo ele supera o preço de compra. É claro que essa estratégia não é nenhuma certeza de ganhos, você vai comprar por um preço, por exemplo, uma ação a R$10 e espera que até o final do dia, por exemplo, essa ação esteja um pouco maior daquilo que você pagou pelos R$10. E aí você vai vender uma quantidade de ações e vai realizar um lucro, Você vai ter um lucro nessas operações. Então o Day Trade ele é muito focado no curto prazo. Você apenas vai utilizar ali algumas análises gráficas, como esse gráfico que eu estou botando aqui na tela como um exemplo para você. Esse é um gráfico que os investidores, os traders, eles utilizam para tomar como decisão para os seus investimentos. Então eles utilizam ali toda a análise gráfica do ativo, eles olham ali o comportamento da oscilação das ações baseada nesse ativo. Eles acreditam, baseado nessa decisão, que esse comportamento vai se repetir, então eles tomam ali a decisão de hora de comprar o ativo e uma hora de vender esse ativo, baseado principalmente na análise gráfica daquele determinado ativo que ele está analisando. Então o Day Trade ele é focado ali para as pessoas que ficam ali durante o dia, olhando a oscilação de preços de determinados ativos, e é importante dizer que isso não vale apenas para ações, Um ativo muito utilizado também pelos traders são as criptomoedas por conta da sua alta volatilidade. Os fundos imobiliários, por mais que eles sejam da renda variável, o preço das cotas eles não têm muita variação, então eles acabam não sendo muito utilizados para fazer essas operações. Então o trader ele vai usar os gráficos como base de decisão, vai olhar ali se é momento de compra ou de venda de determinado ativo e tem o objetivo de realizar os ganhos com aquelas operações. E a forma de tributação também muda, baseado no Day Trade e no Swing Trade. Eu não vou me aprofundar nesse tema porque eu já gravei um vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você ver. Eu já gravei esse vídeo mostrando principalmente a diferença de tributação entre essas duas estratégias. Então você assiste depois desse vídeo. Hoje, infelizmente, o Day Trade ele é muito utilizado por pessoas mais intencionadas, então você precisa ficar atento com aquilo que você vê na internet, no Instagram, aqui no YouTube. Muitas pessoas, infelizmente, prometendo ganhos rápidos todo dia, prometendo grandes lucros, mas a realidade não é muito essa. Você precisa entender sobre a sua situação e se você quiser começar, comece com pouco e vai investindo aos poucos, buscando pessoas sérias nesse assunto, pessoas que entendem e que vão conseguir te mostrar e te ensinar as estratégias ali do Day Trade para que você consiga ter resultados satisfatórios dentro da sua realidade. A outra estratégia de investimento na Bolsa de Valores se chama o Swing Trade, que tem como principal característica o pensamento de longo prazo dos investidores. Então os investidores eles vão comprar determinados ativos e vão manter em carteira por um tempo, principalmente para o longo prazo, para conseguir obter ganhos
no longo prazo desses ativos. E aí, conforme o tempo vai passando, os ativos eles vão se valorizando, né? Esse é o objetivo. E também tem muita característica de recebimento de dividendos. As ações, né, as empresas eles vão distribuindo dividendos e o investidor que é focado no longo prazo, ele vai receber esses dividendos. Então, a principal característica desse tipo de operação é você comprar um ativo, né, determinada empresa, determinada criptomoeda, por exemplo. Aí os fundos imobiliários eles já entram mais nesse tipo de estratégia. Os fundos imobiliários eles entram também na renda variável. Então você compra ali uma cota e mantém por um tempo longo na sua carteira. E é importante destacar que não é para você comprar determinado ativo e esquecer ele lá na sua carteira. Você precisa, né, manter uma rotina aí, pelo menos anual, para você avaliar qual que é a característica da empresa, se ela mantém os fundamentos, como que está a saúde, né, financeira da empresa que você está investindo, para que você tome a decisão se mantém em carteira ou se você vende, né, ali o determinado ativo. Então essa é uma estratégia muito boa para aqueles que querem investir com mais tranquilidade, né? Você coloca ali o seu dinheiro, você vai investir, né, em determinada empresa, em determinado ativo e vai ali deixando aquele dinheiro ali render, você vai recebendo os seus dividendos. Conforme o mês vai passando, né, os meses vão passando, você vai aportando cada vez mais e vai construindo o seu patrimônio baseado nos ativos que você escolhe ter em carteira. Essa particularmente, né, é a opção que eu prefiro fazer os meus investimentos. Eu prefiro ali todo mês aportar ali em diferentes empresas e colocando dinheiro e vendo, né, o patrimônio aumentando conforme o tempo vai passando. Eu recebo os dividendos, reinvisto nos ativos. Então essa é a principal característica, né, do investidor que opta pelo swing trade. É muito chamado também de buy and hold, que é comprar e deixar na carteira um determinado ativo. Você vai investindo e vai deixando ali o tempo passar. As ações, né, vão se valorizando ao longo do tempo. Esse é o principal objetivo, para que você aumente cada vez mais o seu patrimônio. E aí, se tiver alguma empresa que não se adequa, né, mais à sua realidade, à sua estratégia de investimento, você ali pode vender, pode mudar a sua estratégia, mas sempre com foco no longo prazo, né? É essa que é a principal diferença do swing trade para o day trade. No day trade, né, compra e venda no mesmo dia, e no swing trade você vai comprar e vai vender em dias diferentes. No vídeo de tributação também eu expliquei, né, sobre como que funciona os impostos, né, no swing trade. Os impostos são menores em relação ao day trade, então aí é uma facilidade, né, uma característica importante desse tipo de estratégia para que você adote para os seus investimentos também e se sinta, né, confortável com aquilo onde você está colocando o seu dinheiro. Isso é muito importante porque você vai colocar o seu dinheiro, né, em determinados ativos e vai ficar tranquilo, né? Investir é para você ficar tranquilo, você não precisa ficar preocupado, não é o objetivo, né? Investimento não é para te dar dor de cabeça. O investimento é apenas soluções que você vai encontrar para colocar melhor, né, o seu dinheiro nesses ativos. Então a estratégia de swing trade, né, ele é muito voltada para esses investidores que buscam uma tranquilidade. É claro que as oscilações elas vão acontecer, né? Vai ter dia que a determinada ação pode cair 20%, 30%, pode acontecer de em 6 meses uma ação cair 80%, como ano passado, por exemplo, aconteceu com a Magazine Luiza, né? Uma empresa do varejo, ela caiu 75% em um ano. Então, se você é investidor da Magazine Luiza, por exemplo, para o longo prazo, você vai precisar suportar, né, essas quedas. Investir para o longo prazo não significa que a gente vai estar seguro das oscilações. As oscilações elas vão acontecer e você precisa, né, se manter firme a sua estratégia. Porque se você compra um ativo hoje, pensando daqui a 10, 15 anos, você não pode se importar muito, né, com aquilo que está variando no dia. Às vezes pode ser algum boato, alguma notícia que acontece, algum resultado ruim da empresa, mas se você acredita, né, de fato na empresa para o longo prazo, você não pode tomar decisões precipitadas no curto prazo. Você precisa se manter fiel à sua estratégia. E para a gente concluir, né, esse vídeo, eu gostaria apenas de fazer um resumo, né, sobre as duas operações. O day trade, você precisa pensar que os ganhos, né, o foco é o curto prazo, no mesmo dia, você vai comprar e vender ações no mesmo dia. E o swing trade, você vai manter os ativos em carteira por mais tempo, né? Você vai comprar em um dia e vai vender em dias diferentes. Então são estratégias que você pode adotar, você pode avaliar, né, qual que faz mais sentido para você e começar a investir o seu dinheiro na bolsa de valores e começar a cuidar, né, da sua saúde financeira para ter um futuro financeiramente melhor. Beleza, pessoal?
Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e um grande abraço. Valeu!